Quer ser mais produtivo? Quer ter mais tempo para fazer aquilo que você gosta? Parece bem interessante, né? Meu nome é Ricardo Alencar e hoje eu vou te ensinar sobre como você pode alocar o seu tempo naquilo que realmente importa e eliminar o que te dispersa, aquilo que te tira do foco da sua vida. Talvez você queira ter mais tempo para construir o seu sonho, para fazer aquilo que você gostaria de fazer, como viajar ao redor do mundo. Bom, esse cara, ele trabalha apenas 4 horas por semana e vive o sonho que muita gente gostaria de viver. Ele é dono de uma empresa multimilionária e faz tudo aquilo que ele gosta. Vamos aprender então? Quais são os seus objetivos de vida? Ser equilibrado financeiramente, a independência financeira, ter mais tempo para os familiares, para os relacionamentos melhores, reunir com amigos, trabalhar para um mundo mais humano e solidário, aprender coisas novas, talvez passar num concurso, ter mais saúde e disposição. Enfim, tenha clareza sobre seus objetivos de vida. Para a concretização de seus objetivos, você necessitará de tempo disponível. Então, a forma de utilizá-lo a seu favor é começar sabendo para onde você vai e principalmente para onde não vai. Ninguém é capaz de atingir seus objetivos se não for capaz de visualizá-los claramente e identificar as ações necessárias. Afinal, não adianta ter pressa se você estiver no caminho errado. E você, somente você saberá se está no caminho correto, se souber para onde está indo. Saiba o caminho. O problema é claro, como você pode realmente fazer isso? Eu vou falar então sobre a regra 80-20, também conhecida como o princípio de Pareto. Esse princípio foi criado para falar sobre o acúmulo de riqueza de um país, mas parece se ajustar a muita coisa na vida. O princípio de Pareto foi criado no século XIX por um economista e sociólogo italiano chamado Vilfredo Pareto, que, ao analisar a sociedade, concluiu que grande parte da riqueza se encontrava nas mãos de um número muito reduzido de pessoas. Ele contribuiu para a evolução da ciência econômica da Idade Moderna, ao introduzir um conceito de otimização de ações. Esse princípio, ele afirma que 80% das consequências provém de 20% das causas. Isso de uma forma bem genérica como é conhecido atualmente. Porque só em 41 é que um consultor romeno chamado Joseph Juran expandiu o princípio de Pareto sobre, que antes falava sobre a riqueza de um país, ele expandiu para os negócios, para a esfera organizacional. E aí começou a extrapolação para outras áreas da vida. Então, de maneira genérica, a regra 80-20, essa regra vai falar que 80% dos resultados que obtemos estão relacionados com 20% dos nossos esforços. Sabendo desta teoria, você pode otimizar os seus esforços para os 20% que representam os melhores resultados. Analise então os seus esforços, os seus trabalhos diários, e assim você vai conseguir melhorar o tempo que gasta com eles, ao invés de ficar em situações infrutíferas. Você precisa então aprender a colocar os seus esforços em coisas que impulsionam mais a sua vida. Então esse princípio ele pode ser colocado em nossa vida pessoal, em nossa vida profissional também. É uma teoria simples e eficaz. A mensagem principal é que a maioria das coisas que fazemos são em grande parte irrelevantes ou, pelo menos, têm pouco impacto em nossas vidas. Então a gente precisa aprender a focar o nosso trabalho para maximizar os nossos resultados. Só para você ter uma ideia, e vou lhe dar mais exemplos. Uma livraria, por exemplo, ela não precisa ter todos os títulos do mercado. Ela pode focar nos 20% de títulos que mais geram receita, ou seja, 80% da receita. Ou então, os autores escolhidos, em geral, são os mesmos, porque eles geram mais receita. Eles vendem mais. A maioria dos acidentes de carro, por exemplo, ocorre em um número relativamente pequeno de cruzamentos ou de regiões de uma estrada. Os acidentes fatais acabam ocorrendo numa faixa de idade mais ou menos entre os jovens, em torno de 20 e 25 anos. Ou em vendas. As vendas comissionadas, em torno de 20% dos vendedores, são os que ganham 80% das comissões. Estudos também mostram que alguns clientes, em torno também de 20%, é o que geram mais receitas, mais lucros para a empresa. No mundo das celebridades,
Apenas umas poucas, em torno de 20% do total, é que aparecem mais na mídia. E também no ramo das ciências. As descobertas acabam sendo feitas por uma minoria de cientistas. São eles que se tornam mais célebres, são eles que descobrem mais coisas. Também podemos ver isso em situações de países, como os norte-americanos, que representam em torno de 5% da população mundial, mas consomem metade da cocaína feita no planeta. Ou então, esses mesmos norte-americanos acabam consumindo 25% do petróleo produzido no mundo. Países como a Indonésia, onde tem alguns residentes chineses, em torno de 3%, eles acabam acumulando 70% da riqueza do país, isso em 85. Mas também nas Ilhas Maurícias, os franceses acabam acumulando 90% da riqueza local, sendo somente 5%. Como você pode ver, esses números, esses dados, eles ilustram bem o princípio de Pareto. E acabam nos mostrando que a realidade contraria um pouco a nossa lógica. Ou seja, não mostra o que esperamos, que seria uma relação de equilíbrio entre causas e resultados. Foi usando então essa regra 80-20 que Timothy Ferriss virou best-seller, um empresário, um investidor anjo de inúmeras empresas startups agora e um palestrante mundial. Ele, em 2007, lançou seu primeiro livro, chamado Trabalhe 4 horas por semana, e alcançou a posição número 1 na lista de best-seller do New York Times e também no Wall Street Journal. Desde o seu lançamento, esse livro ficou 7 anos consecutivos em listas de best-seller. Depois, ele gostando desse número 4 horas, como ficou conhecido, ele lançou o livro 4 horas para o corpo, o chefe de cozinha de 4 horas e assim vai. O que é interessante, o grande potencial deste livro é que o apelo por nós trabalharmos menos e termos o mesmo resultado. Algumas poucas horas da semana, gerando resultados melhores. E é interessante porque o Tim Ferriss ele acabou vivendo esse mundo de trabalhar pouco e curtir e aprender coisas novas ao longo da sua vida. Ele já foi o primeiro americano na história a conquistar um recorde mundial de tango no Guinness, um palestrante em Princeton, um linguista em japonês, chinês, alemão e espanhol, pesquisou glicemia, campeão nacional de kickboxing chinês, dançarino de break na MTV de Taiwan, conselheiro esportivo de mais de 30 atletas e recordistas mundiais, ator de séries televisivas na China e Hong Kong, apresentador de TV na Tailândia e na China, pesquisador de refugiados políticos e ativista, mergulhador, piloto de motocicletas, dentre muitas outras coisas. O livro Trabalhe 4 horas por semana propõe, então, uma ideia que a princípio parece improvável para a nossa vida atual, para esse mundo tão corrido, que é diminuir nosso ritmo alucinado de correria de trabalho e, com alguns métodos a serem seguidos, produzir melhores resultados. O livro, então, trata simplesmente sobre um guia de como ele conseguiu trabalhar menos e produzir mais. Tim Ferriss relatou, então, que resolveu muitos seus problemas utilizando o princípio de Pareto e outra lei chamada Lei de Parkinson. E afirma e defende que, segundo a lei, 80% dos melhores resultados que ele obteve foi focando nos 20% dos seus esforços. E a pergunta que não quer calar, a pergunta valendo R$1 milhão. O que posso me concentrar em 20% da minha vida para ter o máximo de impacto? O impacto de 30%. E como faço para parar de fazer o resto que me atrapalha? Razoavelmente simples. Olhe para os 20% que são as coisas que mais positivas, que mais alavancam a sua vida e que te impulsionam. E se concentre nessas coisas. Em seguida, olhe para as 20% mais negativas, que estão consumindo a maior parte do seu tempo. Segundo o próprio Tim Ferriss, a simplicidade requer crueldade. Você vai ter que eliminar, você vai ter que cortar. Bem, ele ensina então uma técnica no seu livro, que eu vou reproduzir agora, mas quem quiser maiores detalhes, você pode adquirir o livro, está à venda em todas as livrarias, ou online, quer que seja, e você terá mais acesso, até para conhecer um pouco como foi a história de vida dele. Mas primeiro, vamos falar então sobre a técnica de eliminação. Vamos aumentar o nosso foco, concentrando então eliminar os ladrões de tempo. Com o uso da internet, por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado. Redes sociais, Facebook, WhatsApp, e-mail, o que quer que seja. Tem que se disciplinar em relação a isso. No mundo dos negócios, do trabalho, acaba tomando até 2 horas do seu tempo produtivo só perdendo tempo com coisas inúteis relacionadas a redes sociais. Então preste atenção. Vamos agora até para a nossa atividade agora. Deixe o seu telefone celular no mudo. Feche os seus e-mails, feche o seu navegador, deixe só essa aba aberta, assistindo o vídeo, e aí preste bem atenção.
pegue um caderno e realize essa atividade de eliminação que o próprio Ferriss ensinou. Faça isso de vez em quando, quando você se achar muito assoberbado, muito atribulado, muita coisa para fazer na vida. Pare um pouco, faça essa atividade de eliminação para você conseguir melhores resultados na sua vida. Então a diferença, né, básica entre uma pessoa bem-sucedida e uma pessoa mediana, medíocre, está exatamente na forma como administra as 24 horas, porque é igual para todo mundo. De posse então de seu caderno, escolha uma área que você queira trabalhar, melhorar. Vamos então para negócios e carreira. Você vai se responder a seguinte pergunta. Que 20% das situações estão criando 80% dos meus problemas e infelicidade? E que 20% estão resultando em 80% dos meus resultados indesejados? Basicamente, você vai elencar aquilo que mais dá resultado na sua vida e aquilo que menos dá resultado ou que te causa mais problemas. Vai colocar de um lado e do outro. Ou então para a vida pessoal. Que 20% das fontes estão criando 80% dos meus problemas e infelicidade. E que 20% das fontes estão criando os meus melhores resultados. Entendeu? Negócios e carreira. Que 20% das situações estão criando 80% dos meus problemas e infelicidade. Que 20% estão resultando em 80% dos meus resultados desejados e felicidade. O interessante aí é você colocar aquilo que te causa problema de um lado e aquilo que te dá resultado do outro. E você vai escolher aqueles que mais impactam a sua vida, tanto para o mal quanto para o bem. Vamos para a vida pessoal, é a mesma pergunta. Que 20% das fontes estão criando 80% dos meus problemas e infelicidade. E que 20% das fontes estão resultando em 80% dos meus resultados desejados e felicidade. De novo, você vai olhar para aquilo que mais te causa problema e aquilo que mais te dá resultado. Vai escolher então os 20%, a minoria, aquilo que realmente está te atrapalhando muito e aquilo que realmente está te deixando com melhores resultados, alavancando mais a sua vida. A partir daí, você vai aplicar a lei de Parkinson, que basicamente ela diz o seguinte: o trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. Vamos entender. Se você tiver uma tarefa que demora, por exemplo, 50 minutos para fazer, mas o seu prazo é de um dia, você provavelmente vai levar um dia para resolver isso. Se tiver uma reunião que pode ser feita em 10 minutos, mas o tempo dela é marcado de 8 às 9, provavelmente essa reunião vai demorar de 8 às 9. Porque o trabalho tende a se expandir de modo a preencher o tempo disponível para a sua realização. Entendeu? Tarefas individuais com datas limite raramente terminam antes, pois as pessoas fazendo o trabalho tendem a expandi-lo para terminá-lo próximo à data de entrega. Então, a lei de Parkinson, aliás, ela é bastante semelhante à síndrome do estudante. Eu sou professor universitário e quando eu defino uma data, existe habitualmente aquele grupinho de alunos, professor, vamos adiar, porque tem outras coisas para fazer e tudo mais. E eu às vezes adio, só para testar um pouco essa lei. Sabe o que acontece? A grande maioria acaba deixando para a semana seguinte, as últimas 24 horas para terminar o trabalho. Então os estudantes acabam realizando o trabalho apenas nas últimas 24 horas, como se fosse antes ou depois da data marcada. Então, qual é a lógica aí? Quando você tem menos tempo para realizar uma tarefa, você tende a ser mais objetivo, ter menos distrações. Então, foca simplesmente em terminar a tarefa. A ideia aí é criar cada vez mais um foco laser, né, que bem mais concentrado. Antes de fazer uma atividade, define um tempo e execute-a nesse tempo. E a ideia é você diminuindo esse tempo. Vamos imaginar o seguinte: daquilo dos negócios que você vai focar. Eu tenho uma lista de 10, eu escolho 2 coisas que eu vou ter mais foco nela. Eu vou estipular horários para realizá-las. E se possível, vou diminuindo o tempo. Porque aí eu consigo resolver mais coisas. E aí vai sobrar um tempo aí, né? E o que é interessante, agregando seus esforços, né? Concentrando seus esforços naquilo que mais te dá resultado. E o interessante, aquilo que te prejudica, você elimina, você corta. A ideia é para você trabalhar cada vez mais aquilo que te dá resultado com um prazo limite e eliminar aquilo que te atrapalha. E aí você vai gerando mais tempo, mais qualidade de tempo na sua vida. As perguntas que ele faz é bem interessante para você se responder. Você vai entender como é que você vai escolher aquilo que mais te dá resultado. Imagina o seguinte: se você tivesse um ataque cardíaco agora, e aí seu médico falasse, olha, para você viver, você vai ter que trabalhar apenas 2 horas por dia.
E aí você vai pegar seu caderninho agora e vai escrever o que é que você faria em 2 horas por dia, com 2 horas por dia para trabalhar. Agora você vai fazer o seguinte, se tivesse um segundo ataque cardíaco, você primeiro respondeu aquele lá, responda. E aí se você tiver um segundo ataque cardíaco e só pudesse trabalhar 2 horas por semana, o que é que faria? Entendeu? Então você vai cada vez mais um funil de atividades que realmente podem impactar a sua vida. Olha só, uma terceira pergunta. Se você tivesse que eliminar 80% das atividades que mais consomem o seu tempo, quais eram as atividades que você tiraria da sua agenda? Quais as atividades que consomem o seu tempo e você removeria? Quarta pergunta. Quais são as 3 principais atividades que você acaba utilizando para preencher o seu tempo, para se sentir como se estivesse produtivo? Por exemplo, muita gente perde tempo em e-mail, lendo todos os e-mails que recebe na sua caixa de entrada. Não necessariamente você precisa ler todos. Você até sabe o que está sendo escrito só pelo título, às vezes é só propaganda, e você acaba lendo, perdendo aquele tempo precioso. Ou então, quanto tempo você demora em telefonemas? Você pode diminuir, indo direto ao ponto. E em conversas em corredores, em conversas no cafezinho, tem que ter muito cuidado. Verifique quanto tempo você está gastando, até para agilizar a sua vida. Ou então se pergunte o seguinte: quando eu me sinto carente de tempo, que compromissos, pensamentos e pessoas que podem eliminar e resolver esse problema? Qual é a ideia aí? Aprender a delegar atividades. São essas 5 perguntas que vão te ajudar a focar e diminuir, o seu tempo para trabalhar naquilo que realmente importa. Utilizar então aqui a lei de Parkinson. E aí o último passo é ir para a ação. Ok? Bom, agora você vai ter 2 listas. Então você vai criar a lista para fazer, o to-do list, que é 20% das coisas mais positivas, e vai escrever essa lista a fazer. E aí vai escolher então as listas para não fazer. A not to-do list, que é as 20% das coisas mais negativas. E essas coisas mais negativas que você escreveu ao longo dessa atividade, você vai eliminar. Simplesmente vai eliminar. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você acessar, você fazer o download dessas perguntas, que eu vou deixar no artigo, no meu blog. E aí você vai lá e aí vai eliminar, essas coisas ruins, que te atrapalham. Você tem essa sequência de perguntas e você vai lá, faz download e aí você pode fazer essa atividade, ok? Bom, mas vamos continuar então. Qual é o impacto financeiro ou outro impacto que você escolha dessas atividades que você vai fazer, vai se focar em fazer ou que vai eliminar? Até para você ver se realmente vale a pena focar ou eliminar, ok? E aí você vai fazer 3 perguntas adicionais para cada uma dessas coisas. Todas elas, não importa. Você pode eliminar futuramente, ou você pode delegar, ou você pode automatizar. Por mais que ela seja importante, ou então você não consiga eliminar agora, você pode responder uma dessas 3 perguntas. Você pode eliminar, se pode delegar para alguém, ou se pode automatizar. Então, definindo essa situação, definindo essas medidas concretas que você pode colocar na sua vida, vai te ajudar a alavancar, vai te ajudar a trabalhar melhor a sua produtividade, conseguir uma produtividade máxima até uma otimização de tempo, e vai sobrar tempo para você fazer aquilo que gosta. Lembre-se o seguinte: o tempo é um bem inestimável, não volta. Escolha então o que é importante para a sua vida agora, para não se arrepender mais tarde. Espero então que você tenha gostado dessa técnica do Tim Ferriss, utilizando o princípio de Pareto, mais a lei de Parkinson e esse conjunto de perguntas interessantes que ele elaborou para ser respondido. E aí você vai ter, com certeza, mais tempo para fazer o que gosta e ter mais resultados nas ações realmente de fato que vão importar na sua vida. Essas técnicas que eu mesmo busco todos os dias e realmente tem impactos mesmo extraordinários. Eu acho bem interessante porque ela realmente cria tempo, cria vagas de tempo para fazer aquilo que a gente gosta. Mais uma vez, foque-se naquilo que realmente dá resultado para a sua vida e elimine tanto quanto possível. E aprenda a se perguntar: olha, se essa for a única coisa que eu vou fazer hoje, eu ficarei satisfeito com o meu dia? Se pergunte sempre quando você estiver diante de uma atividade. E aí você vai saber se você está com uma atividade alavancadora, impulsionadora, ou uma atividade dispersora de tempo. E aí eu gostaria que você comentasse sobre essa técnica aqui embaixo
E também, de repente, até como é que você está fazendo para não perder tempo, e o que pode fazer, o que você pretende eliminar para perder tempo, ok? Até mais, obrigado. Se gostou, dá um joinha. E aí também se inscreve no nosso canal para receber mais notícias, ou receber tutoriais, ou receber todo esse material que a gente está criando aí para empreendedor, para gente que quer também melhorar sua carreira e sua vida. Até mais, um abraço.